É preciso ler e estudar o Talmud para compreender o sionismo. O Talmud é o livro mais sagrado do judaísmo, na realidade, uma coletânea de livros. Sua autoridade toma precedência sobre a Torá, que deveria ser para eles o mais sagrado, pelo fato de na Torá, Gênesis a Deuteronômio, e tradução para o português e instrução, ser a vontade de Deus para os judeus e a humanidade. Evidência disso pode ser encontrada no próprio Talmud, Tratado Eruvin 21b. Meu filho, seja mais cuidadoso na observância das palavras dos sábios, escribas, do que nas palavras da Torá. Talmud significa ensino. Quanto à origem do Talmud, os rabinos consideram Moisés como seu primeiro autor. Eles sustentam que, além da lei escrita que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai em tábuas de pedra, chamada Torá Shebekitab, em português, Torá escrita, ele também recebeu interpretações, ou a lei oral, chamada Torá Shebealpé, Torá que está na boca, aludindo a algo oral. Eles dizem que essa é a razão pela qual Moisés permaneceu tanto tempo na montanha, como Deus poderia ter lhe dado a lei escrita em um dia. Para tentar provar isso, eles apelam para Êxodo 24 verso 12 onde está escrito: Então o Eterno disse a Moisés, suba ao meu encontro no monte e fique ali. Eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e o mandamento que escreverei para a instrução do povo. Os judeus tentam fazer malabarismos dizendo que a palavra lei se refere à Torá escrita, e a palavra mandamento se refere à Torá oral. Mas isto não se refere à Torá escrita, porque não foi Deus que escreveu a Torá escrita, mas Moisés, como diz em Deuteronômio 31 verso 24. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras desta lei, este verso em questão, o Êxodo 24 verso 12, não fala da Torá escrita, e muito menos a Torá oral, mas sim do Decálogo, pelo fato de que foi Deus que o escreveu, como diz no versículo em questão. Além de que nos 10 mandamentos são o resumo de toda a Torá, desde mandamentos a leis judiciais. O versículo 2 do capítulo 4 de Deuteronômio mostra que Deus ordenou que não acrescentemos nem tiremos nada da Torá. Portanto, os rabinos não podem alterar as leis estabelecidas por Deus na sua Torá. Os sacerdotes judeus discípulos de Tsadoc se opunham à tradição oral e à imposição de suas interpretações nos serviços sacerdotais. Os discípulos de Tsadoc são conhecidos como saduceus. Os saduceus, segundo a tradição, derivam seu nome dos filhos de Tsadoc, que foi sumo sacerdote nos dias de Davi e de Salomão. Os filhos de Tsadoc eram a hierarquia sacerdotal no tempo de cativeiro. Confere segundo livro de Crônicas, capítulo 31, verso 10, Ezequiel 40. Verso 46, Ezequiel 44, verso 15, Ezequiel 48, verso 11. Mas, de fato, em lugar algum as escrituras mencionam a existência de uma lei oral. No segundo século antes da Era Comum, os fariseus, uma nova facção dentro do judaísmo, que não confiava nos sacerdotes, começaram a instituir tradições que permitiam ao homem comum considerar-se tão santo quanto o sacerdote. Essas tradições agradavam a muitos, mas representavam um inaceitável acréscimo à Torá. Deuteronômio 4, verso 2, e também Deuteronômio 12, verso 32. Os fariseus, fazendo o trabalho que, do ponto de vista deles, os sacerdotes não estavam fazendo, já que a Torá não lhes concedia autoridade, desenvolveram novos métodos de interpretar as escrituras por meio de interpretações místicas e de Midrashim. Como principais guardiães e promotores dessas tradições, criaram uma nova base de autoridade em Israel. Por volta do primeiro século da Era Comum, os fariseus tornaram-se uma força dominante no judaísmo. Segundo a Enciclopédia Judaica, no rei Agripa, os fariseus tinham um defensor e amigo, e com a destruição do templo,
Os saduceus desapareceram completamente, deixando a regulamentação de todos os assuntos judaicos nas mãos dos fariseus. Daí em diante a vida judaica foi regulada pelos ensinamentos dos fariseus. Toda a história do judaísmo foi reconstruída do ponto de vista farisaico e um novo aspecto foi dado ao sinédrio do passado. Uma nova cadeia de tradição substituiu a tradição sacerdotal mais antiga, Pirkei Avot 1, verso 1. O farisaísmo moldou o caráter do judaísmo, e a vida, e o pensamento dos judeus para todo o futuro. É verdade que deu à religião judaica uma tendência legalista, e fez do separatismo sua principal característica. Sem sacerdócio, sacrifícios e templo, o judaísmo farisaico tinha condições de criar substitutos para esses aspectos da adoração judaica, permitindo assim que a tradição e a interpretação da Torá suplantassem a própria Torá. Isso abriu caminho para que se escrevessem outros livros sagrados, entre aspas. Devido aos conflitos dos judeus com a Roma pagã e mais tarde com a Roma cristã, o judaísmo acabou ficando centrado em Babilônia. Foi lá que se lançou a edição mais completa do Talmud. O já falecido rabino, o Dr. Louis Finkelstein, instrutor de Talmud, e posteriormente presidente do Seminário Teológico Judaico da América, escreveu: o farisaísmo se tornou talmudismo, o talmudismo se tornou rabinismo medieval, e o rabinismo medieval se tornou rabinismo moderno. Mas ao longo dessas mudanças de nome, inevitáveis adaptações de costumes, e ajustes da lei, o espírito dos antigos fariseus sobrevive inalterado. Quando o judeu recita suas orações, está recitando uma fórmula preparada pelos estudiosos anteriores aos Macabeus. Quando veste o manto prescrito para o dia do perdão, e a Páscoa judaica, está usando a vestimenta festiva da antiga Jerusalém. Quando estuda o Talmud, está de fato repetindo os argumentos usados nas academias palestinas. Aliás, Yeshua lutou contra diversas tradições judaicas que terminavam por anular as mitzvot, mandamentos, do Eterno. No primeiro texto citado, Yeshua combateu as tradições que terminavam por anular a palavra de Deus consignada nas Escrituras. Na segunda passagem transcrita, o Mashiach desaprovou tradições judaicas que anulam os mandamentos de Deus. Com efeito, o judaísmo rabínico segue mais a tradição e as leis rabínicas do que o próprio Taná. O judaísmo atual não é bíblico, é produto da tradição rabínica, e foi criado durante os séculos 2 a 7 da Era Comum. Talmud, Midrash, Targumim, e a literatura dos sábios judeus formam a pedra fundamental do judaísmo, e não o Taná. A teologia judaica não é a teologia do Taná, e sim a mishnaica, e a talmúdica. No Talmud, vemos o debate constante dos sábios. Hoje, o judaísmo é relativista, existe um famoso ditado no meio deles. Para cada 2 judeus, existem 3 opiniões. Em cada século, as gerações foram promovendo a alteração do pensamento da geração anterior sobre o Taná, até que tudo ficou bem diferente do pensamento original acerca do Taná. Exemplo, o Taná foi alterado pelo Talmud, o Talmud foi alterado por Maimônides, as gerações posteriores fizeram novas alterações, e assim sucessivamente. As palavras da Mishnah e do Talmud são claramente palavras de homens que viveram entre os séculos 2 a 5 da Era Comum, faltando as seguintes linguagens dos relatos bíblicos, e o Eterno falou dizendo, e, assim diz o Eterno, etc. Os rabinos afirmam que a lei oral é a interpretação oficial da Torá dada pelo Eterno a Moisés, no Monte Sinai. Contudo, se realmente olharmos para os tratados do Talmud,
perceberemos que estão cheios de opiniões de rabinos que discordam uns dos outros em quase todas as questões. Os rabinos explicam que sempre que houver tais discordâncias, ambas as opiniões são as palavras do Elohim vivo. Ora, não é razoável acreditar que o Eterno iria se contradizer em sua própria palavra. Assim, a Torá é suplantada pelo Talmud no judaísmo. O Talmud não passa de uma heresia de origem babilônica, misturada a outras impurezas ideológicas e religiosas. Sim, boa parte do que você conhece hoje por Talmud e Kabbalah forma parte de uma herança ocultista babilônica, nada mais. Deus permitiu o exílio dos israelitas na Babilônia no século VI, antes da Era Comum, por terem se contaminado e abandonado a Torá. E, de lá, da Babilônia, regressaram a Jerusalém com as mais bizarras das prescrições, notadamente incoerentes com a Torá, citando diretamente os livros que formam o corpo do Talmud. Vejamos alguns exemplos que são ensinados a judeus de todo o mundo, praticantes do judaísmo moderno. A Guemará desafia, mas onde quer que exista responsabilidade pela pena capital, este Taná ensina, como é ensinado na primeira cláusula, no que diz respeito ao derramamento de sangue, se um gentil mata outro gentil, ou um gentil mata um judeu, ele é responsável. Se um judeu mata um gentil, ele é isento. Evidentemente, o termo responsável é usado na Baraitá. Tratado Sanhedrin 57a. A Guemará responde, nesse caso, como Taná deve ensiná-lo. Ele deveria ensiná-lo usando os termos proibidos e permitidos, indicando que um judeu pode matar um gentil abinítil, desde o começo. Mas não é ensinado em uma Baraitá que, em relação a um gentil, e da mesma forma em relação aos pastores judeus de gado pequeno, que eram tipicamente ladrões, não se pode levantá-los de uma cova em que caíram, e não se pode abaixá-los em um poço. Em outras palavras, não se pode resgatá-los do perigo, mas também não se pode matá-los ab initio, desde o começo. No que diz respeito ao roubo, o termo permitido é relevante, pois é permitido a um judeu roubar um gentil. Tratado Sanhedrin 57a. Em vez disso, Rav Yahya, filho de Rav Ika, diz que há uma explicação diferente. É necessário apenas ensinar a halahá de quem retém o salário de um trabalhador contratado. Um gentil pode fazer isso com outro gentil, e para um gentil fazê-lo para um judeu é proibido, mas para um judeu fazê-lo para um gentil é permitido. Esse caso é menos óbvio do que outros tipos de assalto, pois, em vez de pegar um item da vítima, o assaltante retém o dinheiro que é devido à vítima. Tratado Sanhedrin 57a. A Guemará cita outra declaração relacionada ao roubo de um gentil. Rav Bevai, bar Gidel, diz que o rabino Shimon Hazidá disse, é proibido roubar um gentil, mas é permitido reter seu item perdido, ou seja, não é necessário devolvê-lo. Tratado Bava Kamá, 113b. Observe como eles distorcem a Torá. É permitido reter seu item perdido, como Rav Rama bar Gura diz que Rav disse, de onde é derivado que é permitido reter o item perdido de um gentil. É derivado de um versículo, como é afirmado em relação à mitzvah de devolver um item perdido, com toda a coisa perdida do seu irmão. Deuteronômio 22, verso 3, indicando que é somente para seu irmão que você devolve um item perdido. Mas você não devolve um item perdido a um gentil. Tratado Bava Kamá, 113b. Segundo o Talmud, pode-se enganar o gentil. A Guemará infere dessa Baraitá, e mesmo de acordo com o Rabino Akiva, a razão pela qual o tribunal não emprega artifícios para justificar o judeu, é apenas porque há a consideração da santificação do nome de Deus. Consequentemente, se não houver consideração da santificação do nome de Deus, o tribunal abordará o caso de forma circunscrita. Aparentemente, é permitido enganar o gentil. Tratado Bava Kamá, 113a. Observem como deturpam passagens do Tanar.
Eles tentam colocar um significado literal de uma passagem de Ezequiel 23, verso 20, para aludir que filhos de gentios são semelhantes a animais. A prova é do caso de dois irmãos gêmeos idênticos, que foram uma gota que foi dividida em duas, e obviamente têm o mesmo pai, e, no entanto, isso é ensinado na última cláusula do Baraitá. Eles não realizam halitizar, processo pelo qual uma viúva sem filhos e um irmão de seu falecido marido podem evitar o dever de se casar, e não realizam casamento levirato, embora eles certamente tenham o mesmo pai. Aprenda com isso que o misericordioso expulsa o gentio masculino de sua descendência, como está escrito em relação aos egípcios, de quem a carne é como a carne de jumentos, e cujo sêmen é como o sêmen de cavalos. Ezequiel 23, verso 20. Os filhos de um gentio masculino são considerados nada menos do que os filhos de jumentos e cavalos. Tratado, Yevamot 98a. Mas o detalhe é que essa passagem não fala literalmente de gentios como animais, mas indicando os pecados abomináveis copiados pelos israelitas das nações. No caso de Ezequiel 23, o contexto é o Egito, mas jumentos e cavalos são introduzidos para mostrar a intensidade da luxúria. Comparemos com Jeremias 5, verso 8. Agora observe o que eles dizem das filhas de gentios. A Guemará discute o assunto em si. Balei disse que Avimi, Tinota, disse em nome de Rabi, as proibições em relação ao pão dos gentios, e seu óleo, seu vinho, e suas filhas são todos dos 18 assuntos emitidos em um único dia no tempo dos estudantes de Shammai e Hillel. A Guemará pergunta, com relação às filhas, qual é o decreto? O rabino Narman, Baritzak, diz, decretaram para suas filhas que deveriam ser classificadas como mulheres menstruadas, nidá, em estado de impureza, a partir do momento em que estão no berço, ou seja, decretaram que, desde novas, as mulheres gentias são sempre consideradas menstruadas, nidá, em estado de impureza. Tratado Avodah Zará, 36b. Depois de tudo isto, veja o que diz esse judeu ortodoxo acerca dos não-judeus. אוקיי, אבל רגע, מה שאני לא מבין, שזה כל הגויים הם איך קוראים? תקשיב שנייה, אדוני. בהמות. אני יכול להגיד לך משהו? אם אין להם ציווי. אדם, שנייה, אדם זה על שם הדמה לעליון. אדם זה כביכול הדמה לאלוקים. אוקיי? זה פירוש אדם. אנחנו הפכנו את זה, זאת אומרת העם הפך את זה. האדם בן אדם, כמו אתה בן אדם, אתה צריך להתנהג כמו בן אדם. אבל בעיקרון זה על שם עליון. אדם זה הדמה לעליון, וכיוון שאנחנו בנים של אלוקים, אז הוא קרא לנו בני אדם. עכשיו, הגויים מה שאין, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. שנייה, כן, היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו... יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 עבדים. בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים, בסדר, לא יודעים. דירות, בניינים, חשמל, הם בונים את זה. לנו, משרתים את היהודים. אבל יש גם יהודים שעושים את זה. בקושי. בסדר. Agora vejamos o que disse o já falecido, mas renomado rabino em Israel, Ovadia Yosef. ישרת אותנו. הם לא עובד להם מקום מעמד בעולם. רק בשביל לשרת את ישראל. דרשתו של הרב עסקה בהלכות גוי של שבת. גוי שמבצע בעבור יהודים שומרי מצוות, עבודות שונות ביום המנוחה המקודש. בלעדי הגויים של שבת קשה להבין איך היו היהודים שומרים על השבת השלווה, ומסתדרים בעולם מודרני. או אפילו סתם כשצריך לחלוב את הפרה ביום השביעי, שלא לדבר על רפת שלמה. גויים היו באים. בפרט במשקים, בכבשים. יש הרבה כבשים דתיים. כן? לא באו גויים. לא רוצה לבוא. שמעם. אם יש גוי, טוב, הנה.
תהיה חלום. ואין גוי, מה לעשות? מתו כל הגויים, מה לעשות? ומה יהיה בימות המשיח? לפחות על פי משנתו של הרב עובדיה, תשכחו מחזון שלום אוניברסלי. היהודים יזכו לחיי נצח, והגויים שדווקא יאריכו ימים, יזכו לכך מסיבה תועלתית בלבד. בישראל לא יש בהם מלאך מוות העולם, בלע מוות לנצח. אצל הגויים, זה כמו כל האדם צריך למות, אבל נותנים להם באריכות ימים. זה תחשוב חמור שלו, אם ימות, יפסיד את זה, זה כסף. זה משרת שלו, למה כן, יפסיד אותו. לכן נותנים באריכות ימים, שיעבוד טוב אצל היהודי הזה. למה צריך להיות גויים? הם יעבדו, הם יחרשו, הם יזרעו, הם יקצרו. אנחנו נשב כפו פנדי ונוכל. כן, בשביל זה יבואו הגויים. Queria deixar claro aqui que este não é um vídeo antissemita, mas foi produzido este material para as pessoas entenderem como é a mentalidade dos sionistas, pois leem o Talmud, assim como é no judaísmo moderno. Não estamos dizendo aqui que essa é uma visão generalizada do povo israelita, mas que boa parte do povo do Israel moderno pensa assim, dessa forma. Essa é a forma de pensar do sionismo, que por sinal até mesmo rabinos desmascaram essa falácia. We pray to God every single day for the speedy and peaceful dismantlement of the state of Israel. Then we can once again coexist as we have for hundreds of years. We have older rabbis who will testify lived in the old state of Jerusalem, in the old state, in the old city of Jerusalem, in the old city. They lived door by door. This rabbi lived in the old city of Jerusalem. Before 1948, he'll tell you how he lived, coexisted with all the Arab neighbors, how they babysat each other's children when they went to Yom Kippur, when the women went to Yom Kippur on the fast day, the Muslim neighbors babysat the children, the most precious objects they gave to them to protect. How could that be if they're our enemies, mortal enemies? Because they're not. It's not a religious conflict. That's a Zionist ploy of accusing everybody of being anti-Semitic. You want peace? You want to have a conference here of peace? Step back and look and read the facts. Not the facts that's been misconstrued by the Zionist propaganda. The facts that are realities. The facts on the ground. How we've been living for hundreds of years in Yemen, in Morocco, in Tunisia, in Palestine, in Egypt. What Arab land have not Jewish people been living together with Muslims without any human rights groups? Tell me what land the Jews did not live in harmony with the Muslims. In Iran, we have over 25,000 Jews there, thank God. Why? Because this is not a religious conflict. It's purely because of a political movement, a relatively new movement, which is antithetical, contradictory to the Jewish religion of thousands of years. Judaism is spirituality, a religion of compassion to emulate God. Zionism must be created 100 years ago by atheists, people who abhorred religion, who wanted to transform Judaism from religion to nationality, to a purely materialistic base, godless in its essence. That is not Judaism, and they have no right to use the name of Israel. They've usurped our name, they've stolen our symbols, and they've stolen our identity. And they are causing death and destruction year in and year out. For over 50 years, death and bloodshed has not stopped because of a pure ideological belief called Zionism. They sacrifice on their idol bodies, human beings, hearts, souls. They rent, they've destructed houses, they've destructed people's lives. What can we do about this? Let's step back and think. There is a solution with God's help. If we would put away the politics, then we could know that we've been living and coexisting together. We most profusely apologize to the Muslims, to the Arabs, for what has been done to them. And then we can return, they make restitution for what has been done to them. And then we will be able to live in harmony. Not an Israeli state, but one Palestinian state. One state as we have been living for hundreds of years. There will be peace. And you will see that this 50 years has been a nightmare, a mirage, and nothing to do. Pure fear-mongering. That's what Zionism does.
It's panic. Going into a theater and yelling, fire, fire, that's what Zionists do. We've been living with the Muslims. We've been living, yes, Ahmadinejad keeps on stating that he does not want to harm the Jews, but the Zionists keep on antagonizing them. Of course you don't, because you have an agenda. You want to further Zionism. You want enemies. You want enemies in order to be able to say you're protecting the Jews. We don't want enemies. We want to live in peace. We have been always living in peace with the Muslims, and we will, with God's help, continue to live with them in peace. We implore the participants in this conference, read, step back, study the history truthfully, and see what the true Jewish voice is of hundreds of thousands of Jews who are still true to their religion, whether they're living in Jerusalem, whether they're living in New York. What do these Jews in Williamsburg section of Brooklyn, hundreds of thousands of Jews who are the most God-fearing in the community, why are they all opposed to the state of Israel? Why is that one Israeli flag in Williamsburg, Brooklyn? These are the most God-fearing religious Jews. Why don't they fly an Israeli flag? They have hospital help. They have Hatzalah, ambulatories, and everything free of charge to help people. It's the most greatest charitable organizations. Why these compassionate people don't support the state of Israel? Why not? Because they don't like Israel. Why not? Because they're self-hating Jews? Trying to build a Jewish state. Why? Are they fools? Are they fools? The reason is simply because they fear God. I know why. You don't know why, and I know why. Because they're God-fearing, and God forbid us to have a state. We are in exile by God with decree exile, and we are forbidden to oppress the people. We are forbidden to oppress the Palestinian people and steal their houses. That is what Judaism says. Thou shalt not steal. Thou shalt not kill. We have no right to the rule over the land of Palestine. This is what Judaism says, not what these robbers say. It's what the real Jews say. This is what Zionists are doing. Beating Jews, beating Orthodox Jews. This is what you're having in Jerusalem. Look at our site, www.mkusa.org. They are beating mercilessly Orthodox Jews because they oppose Zionism. Pacifist Jews. Jews who never lifted an arm in their lives. They're put in jail. They're beat mercilessly. Look, this just came out last month. Look what they're doing to the Jewish people. This is what Zionism does to the Orthodox Jews in Jerusalem. This is ongoing. Look, know the truth of what Zionism is. Ridicule. That is what Zionism does. They ridicule and attack, but they hide the truth. We are divulging the truth. Look what's being done by the Zionist police to the Jewish people. Ahmadinejad will kill you as well as everybody else. This is Zionism. This is what Zionism does. This is what Zionism does. Peaceful, God-fearing Jews. What is the penalty? Destroying synagogues. Destroying synagogues. It's death. Don't you understand? You're killing yourselves and all of us. What a disgrace. What a disgrace. Have you heard about Hitler and you think about Hitler? Look, these are the people of Jerusalem demonstrating against the state of Israel. It's the most God-fearing community. Scholars, leaders of Jerusalem. Yes, where is your kippah? Why are you wearing your yarmulke? You know why? I'll tell you why. Because you have a false Judaism. We have the true Judaism. Why do you live in America? Why do you live in America? Ridicule. But let's see you confront me with the facts. That you can't do. You can only ridicule, but you can't answer the facts. The facts you cannot confront. Hundreds of thousands of Jews still live in Jerusalem, and Beit Shemesh, and Bnei Brak, all opposed to the state of Israel, to the existence of the state of Israel. All of them plead with God every day for the speedy and peaceful dismantlement of the state. You won't find one truly religious community that supports in Zionism in its essence. Even the ones who are making different compromises don't send their children to the army. Why is that? Because Orthodox Jews know that Zionism is antithetical and contradictory to the Jewish religion. And they know that the death, suffering, is all caused by Zionism. There is no question about it. This is not a religious conflict. This
We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. No. I was with him until he said the eternal capital of the Jewish people. President Trump has the right to make whatever foreign policy he wants, and if he feels that Miami Beach is best to recognize as the capital of Israel, that's his business, he can do it. But once he starts talking about the Jewish people, now he's encroaching upon religion, and now that's my domain. There is absolutely no political relationship between the Jewish people and Jerusalem. It's merely a holy city. The Jewish people don't have a capital. We never had a capital. Countries have capitals. States have capitals. That's the definition of a capital. Capital, dictionary. Now, the most important city or town of a country or region. Now, the Jewish people are not a country or region. The Jewish people are a religious community. We pray towards Jerusalem, but we relate to Jerusalem only as a holy city, not as a political capital city of the Jewish people. And all of those overtures that we make to Jerusalem and the yearning that Jews have for Jerusalem is only as a holy city, not as a capital city. And because it's a holy city, it doesn't matter who has sovereignty over it. Jerusalem is just as holy and just as much Jerusalem, whether it's under the auspices of the Turks or the Romans or the British or whoever. It's important to know that the Zionists were the ones that started this business of the capital of the Jewish people, and it's an idea that conflicts directly with the teachings of Judaism. At Mount Sinai in the desert, the Torah says, the Bible says about us, Hayom hazeh niyesa la'am. That's when we became a people. The Jewish people aren't a people because of a land, we're not a people because of a language, we're not a people because of a culture. We're a religion, and when we were deputized into the religion, when we accepted the religion given to us by God, that's when we became the Jewish people. We had no land, no territories, we had no capital city, and in fact, our commentators say the reason why God gave the Jews the Torah in the deserts before they went into the Holy Land was in order to teach them that land, country, has nothing to do with your Jewishness. Your Jewishness is because you accept the religion. A couple of years ago, the Pope went to visit Netanyahu, and Netanyahu was bragging to the Pope, this is where Jesus lived in this land, and he spoke Hebrew here. So the Pope corrected him. The Pope said, no, Aramaic. And Pope was right. Netanyahu says, yeah, but he understood Hebrew. Well, maybe he did, but Hebrew was never the national language of the Jewish people. It was a holy language, just like the land of Israel was a holy land. Oh, by the way, if you see the clip and you don't know which of the two people talking is Netanyahu and which is the Pope's the one wearing the yarmulke. Even if we were to pretend that the Jewish people have a capital, that would have nothing to do with whether Jerusalem should be the capital of Israel, because Israel's not the Jewish people. Israel has nothing to do with the old Jewish Commonwealth. It's a country that was created in 1948. When you hear the Israelis or the Zionists talk about how Jerusalem has a connection with the Jewish people for 2,000 years, 3,000 years, 4,000 years, it's all true, but that doesn't translate to, well, therefore Jerusalem has to be part of Israel. People think that Israel is some kind of continuation of the Jewish government, but it's not. It's a completely different form of government, completely different values, completely different ideology, and completely different people. These are not religious Jews that are running the country. These are atheists. And yet, the Israeli prime ministers from Ben-Gurion all the way up to Netanyahu use the Bible as an excuse for ownership of the land. Ben-Gurion, he says the mandate is not our Bible, but the Bible is our mandate. This is a man that didn't believe the Bible was given by God. He didn't believe God ever spoke to prophets. He didn't believe it at all. Neither does Benjamin Netanyahu. It says in the Bible, watch the Sabbath to keep it holy. Netanyahu doesn't refrain from work on the Sabbath. It says not to eat non-kosher food in the Bible. Does Netanyahu do that? No. There is nothing holy in the Bible that Netanyahu cares about. The only thing he cares about is his land. Restorationist Protestants, we call them evangelical Christians today, they existed hundreds of years before any Jewish Zionist was ever born. And because the evangelicals, the restorationists, had great influence in Britain,
and Britain had the mandate. The Zionists very, very much adopted the Christian evangelical interpretation of the Bible, and that's what they use today. You'll find that Benjamin Netanyahu sometimes even espouses Christian evangelical interpretations of the Bible over the Jewish ones. A number of years ago, Netanyahu spoke at the site of the Auschwitz concentration camp, and he mentioned a prophecy in the book of Yechezkel about how the prophets saw dried bones rising from the ground and growing flesh and becoming live again. And Netanyahu says that that prophecy is fulfilled with the state of Israel, because the Jews were dried bones and now they grew flesh and they're real people again. This interpretation is not found anywhere in any Jewish source, because in Judaism, this is impossible. But for over a century, this has been a Christian evangelical interpretation. The Zionists, when they talk about the Bible, they're not talking about the Judaic version of Judaism and Jewishness. They're talking really about the Christian evangelical version. Netanyahu has no right to claim that his state is mine. I was born in America, my father was born in Poland, my mother's family is from England. We have nothing to do with Israel. We're Jews. We're observant Jews, we're religious Jews. I wear a yarmulke. Netanyahu doesn't. I keep the Shabbos. Netanyahu doesn't. And Israel is not my nation state in the slightest. This is a unilateral claim of the Israelis, of the Zionists, and it's an assault on my religion. So too, the claim that Jerusalem is the capital of the Jewish people because it transforms the Jewish people from a religious identity to a national identity, to a political identity. And it's an assault on my religion when Netanyahu says that because Jerusalem is so connected to the Jewish people, therefore it must be part of the state of Israel. Jerusalem's holiness, Jerusalem's value to the Jewish people has nothing to do with who owns it, and it certainly has no reason to be part of the state of Israel. As profecias do retorno dos israelitas até a terra de Israel ainda não foram cumpridas. A maioria irá se cumprir pouco antes da era messiânica, e durante a mesma, pois as mesmas profecias falam de paz, e não é isto que vemos no Estado sionista de Israel. Mas o que vemos lá é muito caos, muita guerra, derramamento de sangue. Coisa que os sionistas são especialistas em fazer. Não é de se estranhar que o patriarca da família Rothschild era um estudioso do Talmud. Rothschild havia sido um crente zeloso no Talmud, e o escolheu sozinho como princípio norteador de todas as suas ações. Neste mesmo livro, mostra que também os filhos do patriarca buscavam sabedoria, entre aspas, no Talmud. E de fato, ele tem todo o dinheiro deste mundo no bolso, o nome dele é James de Rothschild. Que necessidade adicional, então, do Talmud? O banqueiro judeu diz: Deus me deu a realizada riqueza, e a compreensão da opulência, que é o cetro da sociedade, escreveu Alfred de Vigny, em julho de 1837. Um judeu agora reina sobre o Papa e o cristianismo. Ele paga monarcas e compra nações. Outro livro de peso fala que o patriarca Maia lia, mesmo em dias comuns, o Talmud para a família. Mesmo nos dias de trabalho, quando Maier terminava com suas moedas, algodões e rascunhos, ele costumava pegar o grande livro do Talmud e recitá-lo em hebraico, feliz, enquanto toda a família ficava imóvel, ouvindo. Outro livro biográfico dos Rothschild, agora do escritor John Reeves, afirma que muitos da família Rothschild eram versados no Talmud, e o patriarca Maia, mesmo sendo criado numa comunidade judaica, não gostava da parte teológica, mas sim em como ganhar grana. Lembra muito o Estado secular de Israel, que não quer saber da Torá, mas de oprimir o pobre e o indefeso, obviamente com sede de poder.
Essa resolução não era antinatural, visto que vários membros da família haviam sido, ou foram celebrados por seu conhecimento do Talmud e das doutrinas da fé judaica. O Dr. Luisson afirma que no cemitério judeu em Worms está enterrado o rabino Menahem Mendel Rothschild, que havia sido o rabino principal da congregação lá. Isaac Rothschild era diretor da sinagoga de Frankfurt. Salomão Rothschild foi rabino chefe de Wilhelmsburg e Friedburg, e Boaz Rothschild foi autor de uma obra hebraica publicada em Firt, em 1766. Meyer Anschel, em 1755, perdeu seus pais e foi enviado por seus parentes para Firt para concluir seus estudos. A teologia, no entanto, não era do seu gosto. Ele nasceu e foi criado no meio de uma comunidade cujo pensamento central era obter e acumular dinheiro. Apesar de estar do lado do partido estritamente ortodoxo do judaísmo talmúdico, Anselm Meyer não permitiu que nenhuma diferença de opinião perturbasse suas simpatias com seus correligiosos, e ele é conhecido por ter frequentemente contribuído amplamente para a construção de sinagogas, onde o ensino seria totalmente contrário ao que lhe favoreceu. E com estes ensinamentos e visão talmúdicos, eles continuaram moldando o mundo no século XX até os dias de hoje, no século XXI.